a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Toma o leite. Ao entender, minha querida mãe, minha necessidade de ser alimentado, com toda solicitude e amor, apertou-me o seu peito amoroso e, sentindo o seio repleto de leite miraculoso, deu-me deste alimento. Que gosto senti eu, esposa caríssima, ao tomar esse leite virginal. Minha dileta mãe soube-o bem e, ao mesmo tempo, ficou cheia de consolação e de alegria e de suavíssima saciedade. Fiz-lhe provar a mesma consolação que eu experimentei ao alimentar-me com o leite dela. Mas esta consolação foi cheia de amargura tanto para mim como para minha dileta mãe, porque, refletindo na bebida que me daria o povo hebreu, para extinguir minha grande sede na hora de expirar, enchi-me de grande amargura e aflição por sua ingratidão e crueldade. Nesse parágrafo, né, eu vejo assim que Jesus, a vida dele foi uma vida de reparação, né? O tempo todo que ele esteve aqui foi reparando, e ele não fazia isso como uma coisa assim que eu entendi, né, ouvindo, tenho que fazer isso, tenho que fazer. Não, ninguém tem que fazer nada. Como foi explicado no vídeo, né? Ninguém tem. A vida na divina vontade não é isso, ter que fazer, mas fazer por amor. É aprender que é assim que se faz. E aí fazer porque brota da alma, da necessidade de fazer, não é ter que fazer. Né? Quando ele tomou o leite, que ele ficou saciado, quando ele quis tomar, né? Ele ficou saciado. Eu já vou mudando de assunto, que eu estou pensando um milhão de coisas ao mesmo tempo. Quando a gente faz um alimento, né, na nossa casa, quem é dona de casa faz um alimento, e você quer que todos comam daquele alimento, se saciem, que todos fiquem, se sintam felizes, alegres de ter comido aquele alimento. Você procura fazer da melhor forma, para que aquele alimento sacie, né, com gosto, né, levando alegria para as pessoas. Porque uma barriguinha cheia, né, traz uma satisfação, uma, traz um acalento, né? Um acalento para o corpo. Então, Jesus, ele tomou esse leite da mamãe dele, da nossa rainha e senhora, sentiu aquele gosto maravilhoso da saciedade, o gosto do sabor mesmo do leite, e ela também sentiu, porque tudo que ele sentia, ela sentia. Eles eram como se fossem apenas um, né? Como existe a Trindade, são três, em um só Deus, Nossa Senhora com Jesus era uma união assim, perfeita. Era tudo que ele sentia, ela sentia. Como, por exemplo, ele sentiu a dor nessa hora do que ele vai pedir na cruz, que tenho sede, e vai ser oferecido para ele fel e vinagre, né? Então, aquele amargor, nem tanto assim da bebida, mas da maldade das pessoas que fazem isso, né? Mas acho que a dor maior dessa amargura, da sede extrema, porque perdendo muito sangue, uma sede extrema, aterradora, né? Quando ele sente essa amargura, ela também sente essa amargura. Então, quando a gente quer fazer os nossos atos junto com Jesus, como eu venho falando, né? A gente chamar Ele para estar conosco, para fazer as coisas conosco. Você não precisa, não é uma coisa que você tem que ficar pensando, eu vou fazer isso, vou chamar ele. Não, é gratuito, é espontâneo. Né? A gente faz porque ama. Eu agradeço as coisas, o amanhecer, agradeço a natureza, agradeço a vida de meus filhos, das minhas netas, o dom,
né, da alegria de ter uma família, uma casa, mas é gratuito, é espontâneo. Agradeço pelo banho que eu estou tomando, pela comida que hoje teve na mesa, é espontâneo, não, eu não fico pensando para fazer isso. Então, assim, as pessoas têm que ir conhecendo e sabendo para viver assim, abertamente, livremente, livres. Viver no amor, não viver na tenho que fazer isso, porque isso é assim que faz para viver na divina vontade, é assim que tem que ser feito. Não. Você tem que fazer porque aquilo tem que te dar gosto de fazer. Você faz sem nem sentir. Você faz por amor mesmo. Jesus, para ele não era pesado ficar agradecendo o dia todo, não era pesado fazer as coisas, reparar continuamente ao Pai. Não era pesado por quê? Porque ele fazia por amor. Ele nem sentia, né? Para ele aquilo era normal. Então, para a gente também tem que começar a fazer parte de ser normal, a gente viver assim, chamando ele para tudo. Vamos fazer isso, Jesus, comigo. Vamos, Jesus. Vem cá, senta aqui comigo agora. Vamos, vamos escutar uma música, vamos, sei lá, o que você tiver para fazer naquela hora com ele. Mas não é um peso, você tem que ficar lembrando, você tem que ficar pensando, nossa, eu preciso te chamar, eu preciso fazer isso. Ai, Alice, peraí, desliga aí. Abaixa, pelo menos. Não, é por amor, é espontâneo. A gente fazer sem ter que pensar, é brotar do coração. Então é Em isso. nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Jesus, bom pastor, roguei-lhe ainda assim como quisera fosse, roguei-lhe ainda que, assim como quisera fossem dos pastores as primeiras visitas recebidas por ocasião de meu nascimento, assim lhe agradasse dar-me o nome de bom pastor, como o chefe de todos os pastores e o mais perfeito e santo, fosse por eles adorado e seguido, e todas as criaturas se tornassem ovelhinhas a mim confiadas. A gente já imaginou se todos os padres fossem imitassem Jesus, fossem igual a ele? Meu Deus, eu fiquei pensando que lindo seria. Só que aí Jesus fala que na. Eu pensei assim, nossa, seria maravilhoso isso, né? Se todos os pastores, todos os sacerdotes fossem santos, não ia ter muita ovelhinha perdida, porque a imitação de Jesus, olha o que ele vai falar aqui na frente. Ofereci-me para preencher o ofício de verdadeiro e bom pastor dessas ovelhinhas errantes e extraviadas, sem poupar fadigas e incomodidades. Jesus não poupa fadigas nem incomodidades, ele faz de tudo para salvar as almas. Tudo, ele se dá inteiro, ele se deu a vida, né? Se todos os pastores fossem assim, pior que o que eu vejo assim, né, que acontece, que eu já percebi, como já foi falado na meditação principal, os padres estão envolvidos muito com a administração da paróquia. Muito. Tem paróquia que só tem um padre para fazer tudo. Para contratar o pedreiro, pagar as notas fiscais. Ele tem a contabilidade, ele tem a secretária que ajuda, ele tem as pastorais, mas ele não confia
em delegar todos os trabalhos para as pastorais, para as pessoas. Ele se envolve demasiadamente nos assuntos administrativos, de pagamento, de funcionário, de limpeza da igreja, de, 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 de reforma. Ele se envolve muito e fica estressado, muito estressado, porque ele não consegue fazer o principal. Ele tem no coração dele aquela certeza, ele sabe que o ofício dele é de bom pastor, de colocar as ovelhinhas no redil, de dar a vida por elas, mas ele se vê incapaz de fazer isso por causa desse ofício dele de administrador. Então o meu coração fica preocupado, muito preocupado com eles, porque muitas vezes não é por causa de ser, não é por maldade deles, por isso que a gente tem que rezar muito para eles entender, para Deus dar essa luz que Jesus pediu para eles, essa graça de se emendarem, porque pode ser uma determinação da arquidiocese, né, que eles tenham que fazer esse tipo de trabalho, mas se todos eles, eu fico imaginando assim, se todos os sacerdotes, todos os párocos, né, se incomodarem com essa situação de ser administrador de paróquia e realmente, para cumprir o que a arquidiocese pede deles, eles tenham que se envolver muito com a administração, e neles ficar e tiver no coração deles essa inquietude, porque não está conseguindo rezar, não está conseguindo passar muito tempo atendendo as almas na confissão, porque né, a prioridade deve ser as almas. Se eles todos se juntarem e conversar com o bispo, eles vão ter que chegar com certeza, se eles se proporem a mudar, a mudança a partir deles, né, a vontade de mudar a partir deles, com toda certeza, o Espírito Santo vai iluminar, Deus vai fazer, vai ajudar. Só que eles, às vezes, ficam nessa, né, de aceitar essa situação, de não conseguir sair de si mesmo e renunciar. Às vezes, também esse medo que eles têm de, de delegar as funções. Confiar nas pessoas, pedir ajuda para Deus. Jesus, eu não consigo chegar, sinceramente, ser humilde, né? Humilde, falar, Senhor, não, o Senhor tá vendo, eu não consigo fazer tudo. Me ajuda, me dá uma solução, me ilumina, me esclarece, me mostra uma saída, porque eu tô, não tenho condição de continuar desse jeito. Eu tenho uma responsabilidade com as almas e eu não estou conseguindo cumprir nem as minhas orações. Não estou conseguindo orar. E aí, eu tenho certeza absoluta que Deus ia atender a oração desse sacerdote. Claro que aí eles pedem muito, rezem por mim, rezem por mim. A gente reza, mas ele tem que ter a vontade de né, igual a Jesus fala aqui no início, né, que os pastores, ó, quer ver, ó, ele fala assim, estava deitado desta maneira, meu coração desejava a visita dos pastores para poder se deliciar com aquelas almas simples. E antes que estes se apressassem para a caverna onde eu estava, supliquei ao Pai que se dignasse conceder muita luz às suas almas simples, a fim de que pudessem conhecer o mistério divino, que ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O Pai atendeu, deu muita luz para os pastores enxergar quem estava diante deles, que era Jesus, que era o Messias. Efetivamente, meu Pai o fez, e porque aquelas almas eram bem dispostas, a graça divina causou grande impressão. Se a alma é disposta para receber a graça, se ela é humilde, se ela se abaixa para entender, para pedir ajuda do bispo e ajuda divina, ajuda da comunidade, eu tenho certeza que se resolve esse problema com a ajuda de Deus. Tenho certeza absoluta. Vamos ver uma forma então, já que o senhor não está conseguindo fazer tudo, vamos ver vamos colocar mais padres então, para o senhor não ficar sozinho numa paróquia tão grande.
Eu vejo assim o exemplo do Padre Pio, porque eu não conheço a história dele totalmente assim a detalhes, mas eu sei que ele é um exemplo de padre, de bom pastor. E ele passava horas nas confissões. A missa dele era enorme. Ele é um santo, santo, santo padre. Foi um santo padre. E, e ele tinha outras obrigações. Ele construiu um hospital enorme. Até hoje está aí o hospital. Então, assim, com a graça de Deus, consegue. Aí, só que aí Jesus fala assim, né, também. Aqui nesse parágrafo do Jesus Bom Pastor, ele fala assim, ó. Vi naquele instante, como vos disse, todos os pastores que deviam ter a vigilância sobre minha grei, meu rebanho. Vi os bons e os maus. Vi, esposa caríssima, todos os mercenários, que não sendo pastores, mas lobos rapaces, não guardariam, mas dispersariam e maltratariam o rebanho. Muitos, o exemplo que eu vejo, assim, da experiência que eu tenho, que no coração deles não tem, às vezes, maldade, mas tem essa essa dificuldade de conciliar as duas coisas, de conciliar a administração da paróquia e o rebanho. Não sei o que tem no coração deles que impede de tentar sair dessa situação. Pode ser por causa igual eu falei, das regras da arquidiocese, alguma coisa no coração deles, porque às vezes eles têm uma certa insegurança de chamar outro padre para ficar lá na paróquia também, não confia. Então ele tem que morrer para ele mesmo, né? Para a vontade dele. E pensar no rebanho. Se o rebanho está precisando de que ele se dedique mais, o que, que tem que acontecer? Né? Eu tenho que me dedicar mais. Para me dedicar mais, eu tenho que arrumar um colega para me ajudar. Repassar essas atividades secundárias, porque isso é secundário. Não me agarrar a isso, morrer para isso. É a hora que entra a divina vontade, o conhecimento, né, da, da divina vontade, morrer, renunciar a si mesmo, mas isso está na Bíblia. É colocar em prática o Evangelho. Está na Bíblia, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar à sua vontade de não conseguir delegar as atividades. Renunciar e pedir ajuda. Ser humilde, pedir ajuda. E as ovelhas se dispersando. Oh, que aflição sofria meu coração ao ver dispersas e maltratadas as ovelhas que eu com tanta fadiga viera procurar, e que mediante minha morte conduziria ao redil. Se eles parar para refletir, por exemplo, todos os dias, se um padre, todos os dias ele medita a paixão de Jesus, e ele ama a Deus sobre todas as coisas, e ele entende a dor que Jesus sente por perder uma só alma, ele ia dar a vida pelas ovelhas. Se ele conseguir entrar nesse mistério dessa dor que Jesus sente por perder uma alma, ele ia dar a vida. Ele ia dar a vida pelas ovelhas. Ofereci essa aflição e dor ao Pai. Roguei-lhe que, em virtude dessa pena tão intensamente sofrida, se dignasse impedir a entrada de tais pessoas no redil. E que, se alguma vez permitisse que entrassem, aí que Jesus ofereceu essa dor que ele sentiu por ver as ovelhas se dispersando por causa dos maus pastores. E por causa dessa dor, Jesus rogou ao Pai que impedisse que essas pessoas, esses maus pastores, entrassem na igreja, né? Entrassem no redil. E que, se alguma vez permitisse que entrassem, então, em algumas vezes, Deus permite que entre pastores que não vão ser bons. Mas por que que ele permite? Em castigo das ovelhas, que dissolutas em demasia se afastassem para longe do caminho reto em busca de de pastos venenosos. Então a culpa também não é só dos pastores, mas das ovelhas.
Porque olha a oração que Jesus fez. Jesus fez uma oração assim: por essa pena que o Pai não permitisse que entrasse tais pessoas no redil, que a igreja não tivesse maus pastores, o rebanho não tivesse maus pastores. Mas se alguma vez permitisse que entrassem, ele já sabia que o Pai ia permitir que entrasse. Quando entrasse, por que que ia entrar? Em castigo das ovelhas que dissolutas em demasia, dissolutas libertinas, os pecadores, né? Obstinados, não querem os pastos verdejantes, elas procuram os pastos venenosos. Se as próprias ovelhas estão, por vontade própria, procurando pastos venenosos, o Pai vai permitir que entre os maus pastores. As ovelhas não estão querendo um bom pastor, não estão pedindo um bom pastor. Então também tem essa situação. Se todas as ovelhas começarem a procurar um bom pasto, Deus não vai permitir que entre maus pastores. Por causa Então, as ovelhas têm o pastor que elas estão procurando. Muitas vezes acontece isso. As ovelhas buscando, se afastam para longe do caminho reto em busca de pastos venenosos. Se acontecer isso, ao menos que fosse de seu agrado, de agrado do Pai, dar força às ovelhas que sofreram tal castigo em paga de seus erros. As ovelhas entender, o Pai dá força para as ovelhas entender que ela tem um mau pastor por causa dos erros delas. Então, se todas as ovelhas procurassem os bons pastos, Deus não permitiria que entrassem maus pastores. Mas que se ele permitir entrar, Jesus pediu para o Pai dar força para as ovelhinhas entenderem que elas têm esse mau pastor por causa dos erros passados delas. E ao pastor, e aí Jesus também pediu, se acontecer isso, se permitir que algum pastor mau entrasse, que as ovelhas entendessem que esse mau pastor está lá por causa dos erros delas e mais que o Pai desse força para essas ovelhinhas e luz para os pastores, para eles se emendar. Então Jesus sempre vai pedir para a gente tudo. Ele vai ver tudo, ele vai pensar em cada detalhe. Se o Pai permitir que entre, que ele dê força para as ovelhas aguentar o mau pastor, que ele dê força para o pastor se emendar. Luz e graça para ele se emendar. E se estes não usassem a graça, o pastor não usar a graça para se emendar, livrasse o rebanho de tal lobo, que o pastor fosse tirado, do modo que contribuísse para a sua maior glória e salvação do rebanho, que esse pastor fosse afastado, né, para as ovelhinhas serem salvas, para a maior glória e honra de Deus. Pedi-lhe ainda concedesse sempre nova graça e nova luz aos pastores, que bons e verdadeiros governassem o rebanho, me imitassem e seguissem, conforme concedeu aos pastores que foram à gruta, ao entrarem e demorarem nela. Ficaram repletos de nova graça e de dons celestes. E aí eu já ouvi um padre falar assim, a igreja, na época que foi no dia da missa do São João Batista, falar assim que a igreja, na época que São João Batista veio, tava a igreja não, o mundo, né? As pessoas estavam num pecado muito grande. E ele veio para preparar a vinda do Messias. Aí ele falou assim nessa homilia, ele falou assim: "E hoje o mundo está num pecado muito grande, e não existe nenhum santo, não tem nenhum santo, nenhum santo. Onde estão os santos?" E ele sempre faz alguns comentários assim na homilia sobre, tipo assim, é, a gente tem que evangelizar, mas quem está evangelizando? Não tem ninguém evangelizando. Sempre né, cobrando dos fiéis a evangelização, a santidade e tudo. E aquilo aflige o coração da gente, porque
nós que estamos buscando a santidade, a gente fala assim, nossa, mas o que eu mais posso fazer? Porque eu vivo assim, né, procurando não pecar, viver no estado de graça. E quem está lá ouvindo, por exemplo, essa homilia, e a pessoa está buscando a santidade, por exemplo, sozinha. E aí a pessoa está buscando a santidade, tá meditando a palavra de Deus todo dia, tá indo à missa diária, tá buscando com as próprias forças, né, ser santo, receber todo dia a Eucaristia, fugir do pecado, conversar com Jesus todo dia, rezar todo dia. Aí essa pessoa fala, nossa, mas meu Deus, o que mais que eu posso fazer? Porque se for uma pessoa, por exemplo, que trabalha todo dia, quase todo mundo, né? Todo mundo tem seu trabalho, suas obrigações. Eu tô fazendo o que eu posso, não consigo colocar mais nada. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar das coisas da casa e do marido, e eu rezo o que eu posso rezar, o tempo livre que eu tenho, eu não faço nada para mim, só tô servindo a Deus, o tempo livre que eu tenho. Eu estou servindo a Deus e eu não tenho mais como fazer nada. Então, já que ele está falando que não existe mais santos, é impossível a santidade. É impossível. E aí se desanima. Sendo que hoje Jesus oferece, Deus derramou na terra o dom de viver na divina vontade. E uma pessoa que está totalmente atolada no trabalho pode viver a santidade das santidades. E aí, se ele animasse as pessoas, imagina ele falando assim: você pode transformar a sua vida numa oração. Quanto ele animaria as pessoas? Quantas pessoas se animariam, se levantariam? Nossa, como assim? Eu posso transformar minha vida numa oração? Sim, você que trabalha, ele motivar as ovelhas e não desmotivar. Ele fala assim: ó, você que trabalha, você que é dona de casa, você que é mãe, que é esposa, você pode transformar esse ofício seu de mãe, de esposa, de funcionária em atos de amor a Deus. Comece a viver sua vida. Tudo, faça tudo por amor a Deus. Tudo. A sua vida vai ser uma oração. Aceite sempre a vontade de Deus. Eleve seu pensamento sempre a Deus. E em tudo que você estiver fazendo, chama o Espírito Santo para fazer com você. Imita Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela teve uma vida totalmente simples. Ela foi dona de casa, ela foi mãe. São José foi pai. Então, vamos imitar a Sagrada Família? Divinizar os nossos atos? Eles sabem disso, gente. Por mais que eles não tenham lido o livro do céu, mas eles sabem. Olha para a vida de Nossa Senhora. É parar para meditar. Lê a Bíblia, na Bíblia está escrito. Jesus fala, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Aí se ele parar para pensar, mas qual é a vontade de Deus para uma mãe? Não é ser mãe? Se Deus deu o filho para ela, qual é a vontade de Deus para um pai de família? Não é ser um bom pai? Se ele está fazendo a vontade de Deus, ele vai viver a santidade, porque não é imitar a vida de Jesus? Deus vai iluminando a cabeça deles, se eles parar para meditar, para rezar. Se eles quiserem que o rebanho seja santo, e em primeiro lugar eles forem santos e quiser que o rebanho seja santo, o Espírito Santo faz um milagre na paróquia e vira todo mundo santo. Imagina o padre falando isso, dando essas instruções na homilia todo dia. Gente, quantos santos surgiria? Aí ele fala às mães: mãe, você faça tudo por amor a Jesus. Imagina que você é Nossa Senhora, que você está cuidando do menino Jesus. Veja Jesus em todos. Veja Jesus em todos. E está na Bíblia. Todos nós somos criados em imagem e semelhança de Deus.
Ele não precisa ler o livro do céu para entender isso. Tá lá na Bíblia. Então, assim, dá, né? Quanto bem ele pode fazer ao rebanho. Então, cuida do seu filho como se fosse o menino Jesus. Veja Jesus em todos. Se o seu esposo tá longe, tá afastado, veja nele a imagem de Jesus. Ame seu esposo, respeite-o, obedeça. Obedeça seu esposo, porque é assim que Deus quer. Foi assim que ele criou. O pai é o cabeça da família, a mãe. Se ele pegar o livro da Glória Polo e ler a mensagem da Glória Polo sobre o casamento, quanto bem ele pode fazer falando o que a Glória Polo revelou no livro dela sobre o matrimônio, né? Não digo Glória Polo, porque às vezes não vai, sei lá, não sei se o livro dela é aceito pela igreja, acho que sim. Mas eles sabem disso, não precisa da Glória Polo falar. O matrimônio foi instituído por Deus, a gente casa não é só com o esposo, eles sabem disso. Que Jesus Cristo está lá no casamento. Então, olha, faça tudo junto com Jesus. Chame o Espírito Santo para sua casa todo dia. Então, falar isso santifica, anima as almas a querer a santidade, a buscar a santidade, porque elas vão ver que é algo palpável, algo possível. Mas quando eles falam, vocês não fazem nada, vocês não estão evangelizando, vocês não são santos, a gente abaixa a cabeça e fala, realmente eu não sou, eu não faço nada disso. E eu não consigo, porque é muita coisa. Se ele falar assim, Jesus divinizou todos os atos. Então tudo que você faz, quando você faz junto com ele, é divino. Dormir, tomar água, cuidar da sua casa, varrer o chão, junto com ele é divino. Sofrer, se ele falar da cruz, então dá para ele fazer muita coisa. E assim, eu ouvi essa homilia, eu fiquei um pouco triste, mas eu não fiquei desanimada. Por quê? Porque eu tenho essa comunidade aqui. Que eu agradeço muito a Deus por ter me colocado aqui, porque eu consigo enxergar essas verdades por causa de tudo que a gente estuda aqui nessa escola da Divina Vontade, tudo que a fundadora da comunidade nos ensina todos os dias. Eu sou muito grata a Deus pela vida dela, por ela viver desse jeito, de forma tão intensa, por ela buscar tão intensamente a santidade, por ela buscar tanto imitar Jesus e nos ensinar. Ela é essa pastora que dirige esse rebanho aqui. Não é só, ele falou aqui, ó. Jesus não falou só dos padres, falou assim, das almas que dirigem as outras almas. Ela dirige a nossa alma. Ela dirige a nossa alma, porque ela fica, ela, ela, ela nos mostra essas verdades que ela recebe. É Deus, é Jesus vivendo nela. Ela não seria capaz de fazer o que ela faz se não fosse por Deus, por amor a Deus. É o amor que, que transborda. Ninguém, gente, humanamente faz um trabalho desse sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Se não for por amor a Deus, se não é Deus vivendo na pessoa, é impossível. É impossível. Nós, humanamente, não temos esse amor. Esse amor não é humano, é divino. Essa doação não é humana, é divina. E é esse amor divino de dar a vida pelas ovelhas que Jesus quer de todos os que dirigem almas, de não ter interesse nenhum. O que é que a gente ganha aqui nessa comunidade? Fazer, fazer meditações, fazer vídeos, fazer partilhas, rezar, se ninguém vê. Quase ninguém, não tem visualização no nosso canal, não tem. É pouquíssimos que vêm. Por que que a gente faz? Por Jesus, para buscar almas. É só isso. O único interesse que a gente tem nessa comunidade aqui é almas para Jesus e amor para Jesus. Só isso. Não tem outro interesse. Não tem, porque nós não temos nada. A gente não ganha nada. Sabe o que a gente ganha? Incompreensão. Muitas vezes somos incompreendidos.
perseguidos, já receber comentários muito maldosos mesmo nos vídeos. Já aconteceu várias coisas, várias coisas. Se a gente está aqui é por amor a Jesus, porque a gente ama Ele muito. E a gente quer levar muitas almas para Ele. E não precisa ninguém ver o que a gente está fazendo para levar essas almas para Ele. Tudo está acontecendo ocultamente, oculto, no mundo espiritual. Essas almas salvas. Aqui na terra, a gente não vai ver nada. Muito pouco que a gente vai ver. Aqui na terra, a gente abraça a cruz e segue, sem olhar para trás. Mas aqui, recompensa, reconhecimento da igreja, principalmente da igreja, não temos. Mas a gente continua firme, firme, porque a gente ama a Deus, faz tudo por Ele. Só enxergamos Ele. Tudo por Ele, tudo para Ele. Para nós a confusão, para nós a humilhação, para nós o sofrimento, para nós a cruz. A gente abraça e beija a cruz e segue. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Outra Amém. coisa assim que eu ouço, né, dos padres, a gente não evangeliza. Aí o que seria evangelizar? É só pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e pregar a palavra de Deus para a pessoa? Não. Você evangeliza com a sua vida. Você evangeliza quando você escuta um irmão chorando porque perdeu um parente. E você liga para ele para acalmar ele, para levar para ele a palavra de Deus. Eu fiz isso ontem. Assim, Deus, é isso que Deus quer da gente. Que a gente ouça, que a gente ame o irmão. Quando a gente ouvir alguém, eu perdi meu irmão. Aí você liga para falar com a pessoa, meus pêsames, sinto muito. Tudo bem você falar isso, mas leva para ele a palavra de Deus. Chama o Espírito Santo para ir com você, Espírito Santo. Vem em mim, eu quero consolar, eu quero levar o consolo para essa alma que está aflita, essa família que está aflita. Vocês acham que o Espírito Santo vai negar isso? Mas é de jeito nenhum. Você pode abrir a sua boca, é ele que vai falar e vai consolar aquela pessoa que está do outro lado por telefone. A pessoa vai ficar consolada. E aí ele falou assim comigo, a pessoa que eu liguei. Nunca ninguém falou isso comigo. Nunca ninguém falou isso comigo. Obrigada por você ter ligado. Aí eu falo assim, papai, Jesus, Espírito Santo, obrigada. Porque o Senhor falou na minha boca, é para o Senhor esse agradecimento que Ele está fazendo. E você reza por aquela pessoa, e não só reza, você reza, mas também, se for, faça o que for possível para levar Deus para as almas. E peça o Espírito Santo para te guiar, porque você vai conseguir levar Deus para todas as pessoas sem às vezes falar o nome de Deus. Se você vai numa, por exemplo, você vai ficar no meio de pessoas que são ateus. É impossível evangelizar ali naquele lugar? Não, não é impossível. Você vai evangelizar com a sua vida, sem falar o nome de Deus, porque se você falar o nome de Deus, elas não vão te ouvir. Não vão te ouvir. Mas você fala, o Espírito Santo te ilumina de uma forma que você fala e a pessoa entende. Você leva amor para a pessoa. Amor é Deus. Se você está numa festa, que está todo mundo bebendo e você serve aquelas pessoas, você ajuda aquelas pessoas, por amor a Deus, você está levando Deus ali, está evangelizando. Com a sua vida, com seus atos. Se você arruma uma mesa, no final de semana eu fui numa festa e aí eu ia ter o almoço e todo mundo saiu para ir pro lago e eu falei assim, aí ia ficar só a dona da casa sozinha fazendo o almoço. Eu falei, não, eu vou ficar com você, eu vou te ajudar. Isso é amor, gente. Eu tava fazendo por Deus, eu tava ali naquela festa, não era por mim. Eu não tenho interesse nenhum de ficar numa festa, mas eu falo assim, Jesus, eu tô indo
Por ti eu tô indo para essa festa, você sabe, né? Que eu queria ficar em casa. Eu queria ficar dentro do sacrário, passar a noite inteira com o Senhor, te adorando. Mas se o Senhor quer que eu vou na festa, eu vou com meu esposo, porque ele quer ir, eu vou. Eu não quero causar confusão, não quero ser inconveniente, ele quer ir ficar com um amigo dele. Ele não, meu esposo não bebe. Então não tem problema assim com isso não. A gente foi e eu fiquei com ela fazendo o almoço com a pessoa, né? Isso é amor. Ela não fala de Deus, mas eu levo o amor de Deus para ela sem falar nada. Eu falo, eu vou te ajudar. E aí todo mundo foi, os que estavam bebendo, tudo foi lá pro lago. E eu varri o chão, fiz tudo, limpei junto com ela. E, e eu chamo sempre Nossa Senhora também. Vamos comigo, mãe. Nossa Senhora, ela é maravilhosa. Eu varri todo o chão, deixei tudo limpinho, arrumei a mesa, bem bonita. Coloquei um lenço, como é que fala? Uma toalha branca na mesa, no meio da roça, lá na sujeira. Aí, a hora que eles chegaram, eles ficaram espantados. Porque o povo que tá bebendo, eles não estão nem aí, eles estão na sujeira, eles não estão importando. Tá, só quer beber e comer, né? Eu arrumei a mesa linda, varri o chão, arrumei tudo, deixei tudo limpo. Eles chegaram, nossa, que recepção maravilhosa. Gente, isso é amor de Deus. Que chega quando a pessoa fala, nossa, que recepção, e agradece. É o amor de Deus que estava ali naquela arrumação e eles receberam esse amor de Deus, sem eu dizer uma palavra. E aí, quando o coração das pessoas vai abrindo assim para o amor, com o tempo você fala de Deus. Aí na hora de, de almoçar mesmo, e era aniversário do meu filho, aí todo mundo estava na mesa, bonitinho, sentado, eu fiz uma oração. Uma oração muito simples, eu não conhecia a religião das pessoas, não sabia se elas tinham religião. Mas eu falei, vou agradecer ao Papai do Céu por essa comida, pela vida do meu filho e tudo. Todo mundo ficou tranquilo. Agradeceu junto. Um pouquinho, devagar, né? Não precisa você. Eu não ia chegar lá, gente, não bebam. Vocês têm que se entregar para Jesus, ler a Bíblia e rezar, e vamos rezar o texto. Não é assim. Tem que ter. Nós não temos a sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Deixa ele te conduzir, que você vai conseguir evangelizar sem abrir a boca às vezes, sem falar nada. Ou falando muito pouco, ou às vezes quando a pessoa se abre, você fala. Fala e começa a falar mais. Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meu coração tá cheio de muito sentimento agora, né? Eu sou muito chorona. Nossa, é algo que vale a pena você ouvir várias e várias vezes, sabe? Porque Jesus, ele é muito lindo, sabe? Se a gente observar bem tudo que ele faz, o cuidado que ele tem com todos os detalhes, sabe? Ele não deixa passar nada, nada, e tudo é em direção a Deus, né? Tudo é em direção a Deus, a dar graças a Deus, né? E fazer aquilo que a gente não faz, né? As lacunas que a gente deixou, ele vai preenchendo. As orações dele é como eu vejo isso como alguém que vai tirando as lacunas, removendo as lacunas que foram deixadas pela ingratidão dos homens, né? Ali eu vejo também a minha ingratidão. E quando ele tá rezando, eu não penso assim. Aí ele tá rezando por causa de alguém que tava matando, de alguém que tá na cadeia. Quando ele reza, eu vejo ele rezando por mim, sabe? Eu vejo eu ali inclusa.
Em cada detalhe, eu vejo ele rezando por mim, né? Para eu estar aqui hoje, podendo fazer essa meditação, foi fruto dessa oração. Se eu me deito, me levanto, se eu respiro, se eu ando, se eu rezo, é porque alguém rezou antes. Para mim tá rezando. Então eu pego muito para mim, sabe? É como se ele tivesse abrido um caminho para mim poder hoje tá curtindo, como foi falado, sabe? Curtir ele e ofertar essa alegria, a gratidão de você experimentar daquilo que ele fez para você. Sabe? É como se fosse assim, alguém que te dá uma possibilidade de viver sua vida de uma forma diferente. Alguém que te dá a chance de viver diferente. Você vê tudo nessa ótica. Você percebe que toda a sua vida foi reconquistada por Jesus, sabe? Eu sinto que eu fui reconquistada. Ele me aproximou de Deus, ele me aproximou do Pai. E eu estou aqui graças a ele, sabe? Graças à oração dele, graças ao sacrifício dele, graças a ele ter pensado em mim todos os detalhes. Então, Jesus precisou de cuidar de cada detalhe, de rezar assim, da forma que ele rezou, para poder não deixar nenhuma lacuna, sabe? Não deixar nenhum buraco, nenhum lugar assim, sem preencher com amor. Então, ele fez tudo. E qual que é a nossa missão agora? É passar por esse lugar, através dele, a gente passa por esse caminho novamente. Então ele emendou tudo, sabe? Consertou tudo. E a gratidão é justamente passar por esse caminho, reconhecendo quem ele é, conhecendo ele e reconhecendo, agradecendo e ficando feliz de passar por esse caminho. Agradecer o presente que ele deu e curtir esse presente, sabe? Com gratidão, com amor. Viver a vida assim de uma forma de gratidão, muita gratidão com Deus, porque Ele viveu para mim primeiro, para me ensinar a viver. Então então Jesus ele é maravilhoso. Quando eu vejo a preocupação que ele tem com o Pai, e quando estava no final do vídeo, né? Aí na hora eu falei, meu Deus, eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou arrumar, né? Eu não vou saber rezar igual o Senhor reza, do jeito que o Senhor reza, né? Eu fiquei já assim, não, eu vou tentar, né? Vou tentar agradecer igual ele faz em tudo. Aí assim que eu pensei isso, né? Jesus, através da Aline, já fala, não é assim, não é desse jeito que você vai fazer. E explica como que deve ser feito, entende? Então, se você come, se você se alimenta, pensa que ele é que ofertou tudo isso para Deus, para te dar esse gozo de poder se alimentar. Então, quando você se alimentar, eu entendi que você vai oferecer aquela felicidade para Ele. Mesmo que você não fique lembrando em tudo o que você fizer, mas como foi falado uma vez na semana ou uma vez no dia, você agradecer por tudo que Ele te proporcionou. Obrigada pela vida, obrigada por poder andar, por poder me alimentar, por tudo que me aconteceu. Porque se esse dia eu pude viver esse dia como eu vivi, é por causa do Senhor. Então eu estou muito feliz, minhas Senhor. Alegrias, minhas tristezas, eu te ofereço tudo, Senhor. E passo por isso com muito carinho, com muito amor, porque a minha vida é um dom, Senhor Jesus, que o Senhor conquistou para mim. Então meu respirar, Senhor, tudo, Senhor, é gratidão. Então, você fazer uma oferta uma vez na semana, ou à noite, quando for dormir, enfim, e curtir esse momento, levar Jesus. Eu entendi assim, que curtir é levar ele para cada momento. Você não precisa ficar toda hora falando, Jesus, vem fazer isso comigo, vem, Senhor, vem lavar essa vasilha comigo, vem limpar essa casa comigo. Não.
você chama ele pronto no seu dia a dia. Então, quando você oferta os seus atos, você está unido a ele em gratidão. Então, você está oferecendo para ele todas aquelas alegrias. Então, você viver é um agradecimento. Viver mesmo, mas viver assim, não é curtir a vida no sentido de fazer o que quer, mas eu falo assim, você viver reconhecendo que você vive porque ele vive. É porque ele vive que a sua vida tem sentido. Então você saber o seguinte, Senhor, o sentido da minha vida é o Senhor. Então eu vou sorrir porque o Senhor é a fonte da minha alegria. Eu vou viver o meu dia e fazer minhas ações porque o Senhor é a fonte da minha alegria. É no Senhor que eu encontro, Senhor, o sentido de tudo isso. E é por causa do Senhor que eu levanto da cama e continuo a minha vida. É por causa do Senhor. Porque o Senhor que deu sentido para mim, para minha história. O Senhor que dá sentido para o ar que eu respiro. O Senhor dá sentido para meus movimentos, para minhas ações, Senhor. Se eu penso, é porque o Senhor está aqui comigo. Se eu falo, é porque o Senhor é que fala, que me dá a voz. E minha voz não existiria sem o Senhor. Tudo que eu faço, Senhor, é porque o Senhor é que fez, é porque é o Senhor que reina. Senão eu não posso fazer. Então eu reconhecer que Jesus sempre esteve aqui e que essas ações foram divinizadas por Ele, foram santificadas por Ele, foram oferecidas. Então é fruto de uma oferta muito generosa, Salvador, de Jesus. Então eu tenho mais que curtir esse presente vivendo intensamente a minha vida, com muito amor a Jesus, com muita dedicação. Então dedicando e agradecendo, cumprindo meus propósitos, né? Os propósitos que Ele me dá, é uma oferta muito grande. Então eu tô muito tocada, né? Por essa meditação. Muito tocada. Com um desejo muito grande de ser grata a Jesus, porque é muito triste aquela parte que você vê Jesus sofrendo ingratidão, nem um momento ali de alegria dele bebeu do leite. Aquele momento já vira amargura também, porque aí ele lembra, tão criança, né, tão bebê, já lembra do que eles vão oferecer depois para ele na cruz, e ali ele já reza, então é doçura e amargura, doçura e amargura. Então é um amor muito grande, né? O desejo do meu coração é conhecê-lo cada vez mais, conhecê-lo cada vez mais. Acho que a minha oferta maior é buscar esse conhecê-lo e amá-lo por quem ele é, tudo que ele faz. Gratidão mesmo, entendeu? Gratidão, né? Como foi falado, eu não posso ser ele, né? Não posso ser como ele nesse sentido, fazer igual ele faz. Ele é Deus, eu sou muito pequena, mas eu acho que o desejo, só o desejo de aquilo de você olhar, sabe, e ler e admirar ele, falar, uau, Senhor, o Senhor é muito lindo, o Senhor é maravilhoso. Só esse desejo de imitá-lo, mesmo sabendo essa pequenez, mas aquele desejo de na minha pequenez, eu ofertar essa minha pequenez na capacidade que eu tenho, isso já é muito, porque eu tô dando tudo para ele, tudo que eu posso alcançar na minha pequenez, tô dando a minha pequenez para ele, a minha realidade é essa. Então é maravilhoso. Só tem que louvar e agradecer muito a Deus mesmo. Em nome do Pai, do Em Filho nome e do do Pai que Espírito me Santo. criou, em Amém, nome do filho. Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve.
e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu não sou nada e Deus é tudo. Amém. Fiat. Estudo 9, vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Ordem do dia. De manhã, antes de despontar o dia, minha humanidade, após algum repouso, tributava as devidas graças ao meu Pai. Agradecia-lhes ainda em nome de todos os meus irmãos, por se ter dignado conservá-los naquela noite e livrá-los de todo o mal e da morte repentina, fazendo todos chegarem amanhã sãos e salvos de todo o mal. Depois de lhe ter dado graças por todos em geral, agradecia-lhes em particular por aqueles ingratos que, após receberem dele o benefício de sua conservação, não se recordam de tributar-lhe as devidas graças. Então, aqui, né, nesse estudo de hoje, Jesus fala claramente que ele entra no repouso, né, mas quando ele acorda pela manhã, ele agradece ao Pai por nos ter mantido salvos, né? Por ter mantido toda a humanidade salva. A primeira ação de graça que ele faz é essa. A segunda ação de graça que ele faz, a segunda oração, é sobre as almas ingratas, né? Que não reconhecem ele, né? Que não reconhecem todas as graças que ele dá, né? Então, ele fala, né? Ele fala dessas almas ingratas que nem sequer elevam a mente ao céu com um bom pensamento, né? A alma é tão ingrata que ela nem eleva um pensamento ao céu, né? Ela não é grata a Deus, não eleva um pensamento ao céu, como gratidão por ter começado mais um dia, né? Por estar bem, por estar com saúde, né? É um ato de gratidão, não dá nenhum ato de gratidão, né? Depois, agradecia-lhe por parte das almas justas. Aí a terceira espécie de alma que Jesus fazia, a terceira espécie de oração, vamos dizer assim, é das almas justas, né? Que se lembram dele, né? Que se conservaram em estado de graça. Então, ele também agradece ao Pai por ele ter conservado aquelas almas justas, né? Aquelas almas que estão em estado de graça. Aí ele ainda vem um quarto tipo de pessoa. Ainda pedia-lhe perdão em lugar das almas culpadas, né? Aí a quarta oração de Jesus
né, ao Pai, reparando ao Pai, agradecendo ao Pai, pedindo ao Pai, era pelas almas que não pedem perdão, que são culpadas, né? Que são as almas que só vivem no pecado, e que não pedem perdão, né? A Deus por tudo aquilo que fazem com Deus, né? Que fazem, que falam, que pensam. E Jesus repara por elas. Essa é o quarto tipo de almas que o haviam ofendido, né? Então, ele repara também, ele faz a oração dele, né? Pedindo perdão pelas almas culpadas, pelas almas que ofendiam a Deus, né? Oferecendo-me eu mesmo a morte e paixão, a fim de ser, aí ele se oferecia a morte e a paixão, né? Por isso que ele se ofereceu a morte e a paixão, para que pudesse salvar-nos, né? Salvar todas as almas. Para aplacar a justiça e receber satisfação por todas as culpas. E por isso que ele aceitava morrer. Olha, um Deus tão grande que aceitava morrer, né? A morte de cruz, para aplacar a justiça do Pai, né? E receber satisfação por todas as culpas, né? Então era para o Pai receber satisfação por todas as culpas. Sentia dor por isso e chorava amargamente, mas ele sentia dor, né? Aquilo tudo causava uma grande dor em Jesus, por ele ver esse tipo de alma, né? Amargamente ofereci a minha dor ao meu Pai por essas, e em desconto das culpas delas, né? E em desconto das culpas delas. Então, aquele sofrimento que Jesus sentia, né? Ele oferecia ao Pai, né? Pelo desconto das culpas, das culpas das almas que não pediam perdão ao Pai, que eram pecadoras, que não estavam em estado de graça, né? E que não pediam perdão ao Pai, eram ingratas com o Pai. Depois rogava-lhe se dignasse preservar a todos de qualquer mal. Então ele fazia todas essas orações por essas 4 espécies de almas e pedia para que essas almas fossem preservadas do mal. Durante este dia, sobretudo, de ofendê-lo. Então ele pedia para que, sobretudo, essas almas fossem libertas do mal, elas não, sabe, elas fossem protegidas de ofender a Deus, né? Elas fossem preservadas. Então ele fazia esse ato pelas almas, por nós, né? Pedia-lhes ainda em geral e depois em particular pelas almas negligentes. Aí ele fala que ele pedia também, são a 5ª espécie de almas, pelas almas negligentes, que se levantam do repouso e vão para suas ocupações e nem sequer fazem a meu Pai uma súplica de que se digne conservá-las e livrá-las de todo o mal. Então aqui tem essa 5ª espécie de alma que se levanta, já vai para suas ocupações, para o seu trabalho, né? Para suas ocupações e não faz uma oração, não faz um agradecimento por Deus ter livrado do mal, né? Naquele dia, durante aquele dia, meu Pai punha muita complacência. Ele fala que o Pai
por causa da ação dele, tinha muita complacência, né, nesses atos e recebia-os com amor. Então, todos esses atos que Jesus fazia por essas por essas 5 espécies de almas, né, pelas almas gerais também, por toda a alma no geral, então ele recebia com amor incomparável, mostrando-se sempre pronto a fazer o que eu pedia. Então, o Pai sempre estava pronto para fazer o que Jesus pedia, pois não podia negar-me coisa alguma pelo amor que me dedicava. Então, o que é que faz Jesus não negar nada a nós, né? Na divina vontade, vivendo na divina vontade, porque a gente se dedica a Ele. Então, o Pai não negava nada a Jesus, porque Jesus se dedicava, né? E pela complacência que em mim encontrava. Então, Jesus, ele tinha muita compaixão dessas almas, né? Ele tem muita compaixão das nossas almas, por isso que ele pede muito por nós. Fazia o mesmo à noite, antes de repousar. Então, ele repetia os mesmos atos que ele repetia pela manhã, ele repetia à noite. Pedia ao meu Pai se dignasse livrar a todos de qualquer mal naquela noite. Então, ele fazia todo esse processo que ele fez pela manhã, ele faz à noite. E, sobretudo, do pecado. Aí ele fala, sobretudo do pecado. Agradecia-lhe por ter dignado preservar a todos de qualquer mal, né? Então, ele agradecia ao Pai. Então, ele está aqui nos ensinando como nós vivemos, né? Como nós fazemos a nossa vida. Durante aquele dia, em particular, pelos ingratos que não o fazem, ele faz pelos ingratos que não o fazem, tensionando suprir pela falta de todos, né? Então, ele fazia todos esses atos pela manhã, esses atos à noite, para suprir a falta de todos, né? Pedia-lhe perdão por todas as ofensas recebidas naquele dia, né? Por todas as ofensas recebidas naquele dia. Via a todas, uma por uma, né? Jesus via todas as ofensas e reparava ao Pai. Sentia intensa pena e ansiava por derramar logo o meu sangue para satisfazer a justiça. Então ele ansiava logo em derramar o sangue dele para ele satisfazer a justiça divina, né? Então ele derramou o sangue dele também para satisfazer a justiça divina. Primeiro para nos salvar, né? Para nos libertar do pecado. E depois para fazer a justiça divina, porque o mundo estava muito cruel, como hoje está, né? Por isso que Jesus está derramando a sua justiça. Uma vez que não podia derramar o sangue, derramava lágrimas. Aí, nesse período, ele ainda não podia derramar o sangue dele, né? Porque ele ainda era criança ainda, né? Aí ele derramava lágrimas que tinham muito valor e eram muito agradáveis. Criança não, gente, perdão. Ele ainda não tinha chegado a hora, né? A hora dele subir até a cruz. Ao meu Pai, ó, esposa caríssima, quanto me dói ver as contínuas ofensas desenfreadas, né? Ele fala que dói muito nele ver as contínuas ofensas desenfreadas. Imagina o que é que ele não está sentindo agora. Feitas a meu Pai, sentia depois grande mágoa. Olha, Jesus sentia depois grande mágoa pelas ofensas que faziam ao Pai. Quando o dia ia começar,
pensando que naquele dia o pai seria ofendido, né? Então, quando o dia começava, Jesus sentia muita mágoa, assim, ele ficava magoado pela ingratidão, né? Pela ingratidão das almas e por tudo aquilo que o pai ia passar mais aquele dia. Por isso, por tais criaturas. O mesmo sucedia ao começar a noite, vendo o homem se servir das trevas. Aí ele fala que à noite ele sente a mesma coisa, porque ele viu o homem se servir das trevas, destinada ao descanso, para ofender ao meu Pai com mais liberdade, né? Porque à noite ninguém está fazendo nada, então ofende com mais liberdade ao Pai, né? Rogava-lhe que naquela noite se dignasse impedir de todos os modos aqueles que pretendiam ofendê-lo, né? Então, ele pediu ao Pai para que de todos os modos pudesse ser impedido, né? Aquelas ofensas, que ele desse, que ele usasse um jeito de impedir, né? Que aquelas almas saíssem, que aquelas almas usassem da noite para ofender ao Pai, a fim de que não o fizessem, ao menos por impotência, né? Então, ao menos por impotência, visto que não queriam fazê-lo voluntariamente, né? Então, ele diz que a alma não queria fazer aquilo voluntariamente, né? Mas a alma não queria não ofender o Pai, né? Ele, à noite, nas trevas, né? Ele usa muita liberdade da noite, porque a noite é o horário do repouso, né? É o horário para poder descansar, e ele usava mais da noite para ofender ao Pai, né? E ele pedia para que o Pai impedisse que isso acontecesse, mas porque as almas não faziam isso voluntariamente, né? Eles não decidiam, né, de não ofender o Pai por si mesmo. Depois, à meia-noite, olha só, por isso que falam que a meia-noite é a melhor hora. É a hora que nós temos que louvar, né? Nós temos que estar em combate, em oração. Por isso, depois, à meia-noite, louvava, bendizia e agradecia. Aí, à meia-noite, ele louvava, bendizia e agradecia por parte de todos. Aí ele entrava nesse horário para agradecer ao Pai por tudo que tinha acontecido com todos, né? Como nesta hora, bem poucos o louvam, né? Então ele fala que meia-noite, bem poucos o louvam, porque a maioria está repousando. Então, a maioria estava dormindo e ele estava rezando meia-noite, ou até ofendendo, né? Quando não estava dormindo, estava ofendendo ao Pai. Eu supria por todos. Aí Jesus supria por todos, né? E hoje ele espera isso de nós. Através deste louvor, rogava-lhes instantemente aplacar-se em relação a eles e pelas maiores ofensas. Então, meia-noite Jesus estava ali, né? Aplacando a justiça do Pai, orando, né? Rezando, dava-lhes satisfação em lugar de cada um, afligindo-me com maior ou menor intensidade, segundo a gravidade da culpa cometida. Então ele ficava ali reparando ao Pai, louvando, agradecendo segundo a gravidade da culpa, né, da culpa cometida. Deste modo, continuei a agir
durante todo o tempo. Aí, desse modo, ele fazia isso com frequência. É como a gente aprende, o bem começado, né, nunca para. Então, Jesus, ele não parava, ele fazia sempre. Todo o tempo da minha vida. Então, em toda a vida dele, ele fez esses atos. Em cada hora e em cada momento, agindo e merecendo por meus irmãos e vendo sua ingratidão, né? Ele fazia tudo, gente. Olha, um Deus tão grande que fazia tudo. Jesus fazia tudo. Jesus fazia reparação. Jesus fazia louvor. Jesus agradecia ao Pai para aplacar a justiça, né? E as almas só ingratas para comigo. E as almas ainda são ingratas com Jesus. Que tanto bem continha para eles. Sentia dor cada vez mais aguda. Então, Jesus, ele sentia muita dor, né? A dor cada vez mais aguda pela ingratidão da humanidade, né? Se aqui, quando ele fez essas revelações, quando ele deu essas revelações para Maria Cecília Abage, ele já estava assim, né? Ele já estava nesse estado, né? E ele também fala muito sobre essas dores, né? Depois não sei se foi depois ou se foi antes da Maria Cecília, acho que foi antes da Maria Cecília, que é a Luísa, da monja Cecília Bage, né? Da monja Cecília Bage, que a Luísa veio. Mas quando a gente vê as 24 horas da paixão, a gente entende que nas 24 horas da paixão também Jesus fala muito sobre essas dores, né? Sobre essas reparações, essas dores. E no livro do céu também ele fala muito. Então, aqui, nesse estudo de hoje, gente, é bom a gente ver essa forma que Jesus era, né? Essa forma, porque aqui tá praticamente igual às 24 horas da paixão que a gente faz. Tá igual às 24 horas da paixão. Tem toda espécie de alma, tem toda espécie de situação, né? E que Jesus reparava, né? Que Jesus reparava por cada espécie de alma. Então, assim, é uma riqueza muito grande, sabe? É uma riqueza muito grande hoje você conhecer essas verdades, você conhecer esses escritos, conhecer os escritos da Luísa, da Mística Cidade de Deus, estudar, né, como a gente faz, estudar essas místicas, aprender com elas, né? Aprender com elas como que Jesus era, né? Ter essa intimidade também, ensinar, né? Através da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente poder ensinar as pessoas a como ser Jesus e sendo Jesus, né? Que é interessante. Mas esse entendimento aqui é muito rico. Tem muita coisa para nos ensinar, né? Amém, Fiat.